Sabe aquela sensação estranha? Aquele arrepio na nuca que surge de repente, como se algo lá dentro de você sussurrasse baixinho. Tem alguma coisa errada aqui. É a sua intuição falando. O universo tem dessas maneiras discretas de tentar te alertar, mesmo quando a sua mente ainda não entende. Hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga os homens que entram na sua vida. É algo que Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, descobriu. Ele percebeu que existe um padrão escondido, um código secreto que não está nas palavras bonitas, nem nos sorrisos encantadores, mas sim nos pequenos comportamentos, nas entrelinhas. Imagina se você pudesse enxergar além das promessas, além daquele discurso doce que muitas vezes ecoa no vazio quando a solidão começa a pesar. Existe um jeito de reconhecer, logo nos primeiros sinais, quem realmente merece o seu amor e quem só vai drenar a sua energia, sua luz, sua alegria. Jung mergulhou profundamente no inconsciente coletivo e encontrou essas pistas, sinais que provavelmente você já sentiu alguma vez, mas talvez tenha ignorado. Sabe aquele aperto no peito? Aquele incômodo sutil quando ele fala algo? Seu corpo percebe. Antes mesmo da sua mente entender, suas células já estão tentando te avisar. Quantas mulheres eu já vi, e talvez você conheça alguma, que passaram anos, às vezes décadas, presas em relações que sugam sua energia. Relações que aos poucos transformam um coração vibrante num espaço vazio. Tudo porque não conseguiram perceber esses sinais a tempo. Hoje eu vou te revelar 5 frases, 5 pequenas armadilhas que muitos homens usam, muitas vezes sem nem perceber. Mas por trás dessas palavras existe um padrão antigo de manipulação, aquilo que Jung chamou de sombra masculina. É como um eco vindo das camadas mais profundas da psique masculina. E eu sei, pode parecer exagero, mas não é. Seu corpo sente, seu sistema nervoso capta esses sinais, mas ao longo da vida, a gente aprende a silenciar essa voz. Hoje eu estou aqui para reacender essa sabedoria que ainda vive em você. A neurociência moderna já confirma o que Jung intuía. O amor mexe com nossos circuitos internos, com nossos hormônios, com a nossa bioquímica. Às vezes nos ilumina, outras nos cega. Mas o que eu quero te mostrar não é só teoria. É algo que você vai sentir no corpo inteiro. Talvez você já tenha vivido isso. Aquela conexão mágica, intensa, que parecia coisa de filme. Mas aos poucos, a máscara caiu. E você percebeu que não estava apaixonada pelo homem real, mas pela projeção que criou dele. Foi isso que Jung chamou de encontro com a sombra. E hoje, juntas, vamos iluminar essas sombras. As frases que eu vou te revelar funcionam como verdadeiros portais. Depois de atravessá-los, você nunca mais verá seus relacionamentos da mesma forma. É como tomar aquela pílula que tira a ilusão e te mostra a realidade. Mas antes de seguirmos, eu quero que você faça um pequeno ritual com você mesma. Escreva aqui nos comentários: eu aceito receber o amor. Essa é a sua declaração para o universo. É o seu compromisso interno de abrir espaço para um amor verdadeiro e saudável na sua vida. O que vem a seguir pode, sim, já estar acontecendo na sua vida neste exato momento. Pode ser o que tem bloqueado o amor que você merece. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. O universo tem um jeito curioso de colocar as coisas no nosso caminho na hora certa. O amor. O amor. Essa força poderosa e ancestral que move a nossa história, mas que também pode ser uma armadilha se não entendermos como ele funciona dentro de nós. Quando você se apaixona, seu cérebro mergulha em uma tempestade química, dopamina, ocitocina, serotonina. É lindo, mas também é perigoso. Jung descobriu que carregamos dentro de nós
arquétipos que moldam quem nos atrai. Ele chamou isso de ânimos, a energia masculina dentro de cada mulher, que projeta lá fora a busca por um complemento. Mas nem sempre esse complemento vem em forma de um parceiro saudável. Às vezes, atraímos homens que não querem parceria, mas sim controle. Homens que não desejam ver você florescer, mas definhar. Talvez você já tenha encontrado um homem assim. Ou talvez, neste momento, esteja vivendo essa dinâmica. Aquele homem que fala bonito, mas carrega intenções que vão na contramão da sua alma. É por isso que precisamos entender que as palavras têm energia. Cada coisa que ele diz carrega uma intenção por trás. E é sobre essas palavras que vamos falar a partir de agora. Essas pequenas pistas dizem muito mais do que a gente imagina. São como sementes, dependendo de onde caem e de quem as planta, podem dar frutos de alegria ou de dor. Jung estudou profundamente essa sombra masculina, aquela parte do homem que muitas vezes nem ele mesmo consegue enxergar, algo que fica escondido, negado, não integrado, mas que cedo ou tarde aparece. E o mais perigoso é que essa sombra muitas vezes surge de forma muito sutil. São dessas sombras que nascem essas palavras, e quando elas surgem, deveriam acender um alerta dentro de você. Sabe aquela sensação de esgotamento depois de uma conversa? Como se sua energia tivesse sido drenada, mesmo sem um motivo claro? Como se algo não estivesse alinhado? Pois é, seu corpo sente. Sua intuição antiga e sábia capta ameaças mesmo quando elas estão disfarçadas de amor. Hoje a ciência confirma o que Jung já sabia. Nossos neurônios espelho captam muito mais do que as palavras. Eles captam a intenção por trás, o estado emocional de quem fala, a verdade escondida. O seu cérebro é como um detector de mentiras extremamente sofisticado. Ele percebe quando existe uma distância entre o que é dito e o que é sentido, entre o que ele promete e o que realmente pretende. Agora que você entende isso, é hora de descobrir as 5 frases que carregam esse perigo oculto. Cada uma delas pode ser uma armadilha camuflada de romantismo. Mas antes de seguirmos, eu quero te convidar para dar um passo ainda mais profundo nessa jornada de autoconhecimento. Eu preparei um quiz para você. Ele vai te mostrar exatamente como está a sua vida amorosa hoje e o que pode estar te impedindo de viver o relacionamento que sua alma merece. Faça o quiz depois que terminar este vídeo. Essa clareza pode ser libertadora. E agora respire fundo, porque o que eu vou te revelar a seguir pode mudar completamente a sua forma de ver os homens, os relacionamentos e a si mesma. Esse detector está ativo o tempo todo, mesmo quando você não percebe de forma consciente. Mas antes de eu te mostrar essas 5 frases que Jung identificou como grandes sinais de alerta, é importante que você entenda o terreno onde elas costumam surgir. Porque não se trata só de palavras soltas, são padrões, dinâmicas que se repetem. Já ouviu falar do espelhamento? É quando alguém copia seus gestos, suas palavras, seus interesses. Tudo isso para criar uma falsa sensação de conexão, para fazer você acreditar que encontrou a sua alma gêmea. Muitos homens, conscientemente ou não, usam essa técnica. Estão, na verdade, criando uma armadilha narcísica. Jung chamava isso de inflação psíquica. Quando o homem se apresenta como alguém mais compatível, mais evoluído, mais perfeito do que realmente é. Ele constrói uma persona, um personagem, moldado exatamente para se encaixar nos seus desejos mais profundos. E aqui vem a parte delicada. Muitas vezes a gente não se apaixona pelo homem real, mas sim pela imagem que ele cuidadosamente montou. A projeção do nosso próprio ânimos, aquela energia masculina interna, toma conta
e cria uma história dentro da nossa cabeça. Nessa fase, o nosso cérebro entra num verdadeiro transe químico. Estudos mostram que, quando estamos apaixonadas, as áreas responsáveis pelo julgamento crítico e discernimento simplesmente desligam. É como se a natureza nos anestesiasse para garantir que o ciclo da vida continue. Mas você não é só biologia. Você é consciência. Você é alma. Você é uma mulher com o poder de enxergar além, de fazer escolhas alinhadas com o que realmente merece. As frases que eu vou te revelar agora são pequenos gatilhos. Eles tocam medos antigos, inseguranças profundas, feridas que nem sempre vêm só desta vida. À primeira vista, parecem inofensivos, mas carregam um veneno sutil. Jung percebeu que muitos homens, conscientes ou não, usam essas palavras como formas de controle, dominação psíquica, manipulação emocional. E o mais triste, muitos nem sabem que estão presos a esse padrão. São prisioneiros das próprias sombras não integradas, mas você merece mais. Você merece um amor que eleve, que expanda, que honre a deusa que existe dentro de você. Um amor que seja parceria, não posse, que seja liberdade, não prisão, que seja nutrição, não drenagem. Seu corpo sabe a diferença. Quando você está ao lado de alguém que realmente respeita sua essência, o seu sistema relaxa. A respiração fica profunda. As células quase cantam em harmonia. É uma paz que vai muito além da excitação inicial da paixão, agora. Quando você está com alguém que representa, ainda que sutilmente, uma ameaça à sua alma, o corpo reage. A respiração fica curta. Surge uma inquietação difícil de explicar. Ouça essa sabedoria do seu corpo. Essa intuição que vai além dos 5 sentidos, como Jung descrevia. A função intuição. É ela quem capta o que os olhos não enxergam. E agora chegou o momento. O que vem a seguir pode ser desconfortável. Pode trazer à tona memórias e padrões que você preferiria não ver. Mas enxergar é o primeiro passo para se libertar. As 5 frases que Jung identificou não são agressivas à primeira vista. Não são insultos ou ameaças claras. São sutis. E por isso, tão perigosas. Elas chegam disfarçadas de cuidado, carinho, interesse genuíno. Mas por trás, escondem intenções que não servem ao seu crescimento. Você está pronta? Pronta para tirar o véu da ilusão e enxergar com clareza? Para finalmente reconhecer padrões que talvez estejam se repetindo na sua vida amorosa? Respira fundo. Se conecta com o seu centro, com a sua força feminina ancestral, com essa parte sua que atravessa a escuridão com sabedoria. O que eu vou te contar agora vem de anos de estudo, de vivência, de jornada, minha e de tantas outras mulheres que, como você, buscam o amor verdadeiro. E não, isso não é sobre julgar ou condenar os homens. Como o próprio Jung dizia, é sobre identificar padrões. É sobre respeitar a sua intuição. Sobre ouvir quando o seu coração sussurra ou grita. Algo aqui não está certo. Porque o verdadeiro amor existe. O parceiro que honra quem você é, existe. O homem que deseja o seu florescimento, existe. Mas antes, é preciso limpar o caminho das falsas conexões. Coisa número 1. Você é diferente de todas as outras mulheres que eu já conheci. Parece um elogio, não é? Parece mágico, como se você tivesse sido escolhida entre todas. Mas Jung enxergou o que se esconde por trás disso. Essa frase sutilmente desvaloriza o feminino como um todo. Ele te coloca num pedestal, mas um pedestal frágil, que pode ruir a qualquer momento. É a armadilha da comparação, da falsa exclusividade. Quando um homem diz isso, principalmente no início da relação, ele está tocando num ponto sensível. Aquele desejo legítimo de ser única, de ser escolhida, de ser especial. E todas nós carregamos isso. É humano, mas é justamente aí
que mora o perigo. Essa necessidade pode ser manipulada. Sabe o que acontece no seu cérebro quando você escuta isso? Uma explosão de dopamina invade seu corpo. Você sente euforia, calor no peito. O seu sistema de recompensa vibra como se estivesse recebendo o presente mais valioso, o reconhecimento da sua singularidade. Mas tem um preço oculto. Sem perceber, ao aceitar esse elogio, você também aceita a ideia sutil de que as outras mulheres são menos valiosas, que existe uma competição e que, para continuar sendo amada, você precisa se manter diferente. E assim nasce uma armadilha. Você entra num jogo onde precisa provar, o tempo todo, que continua sendo a excepcional. E qualquer pequena insegurança vira uma ameaça. Jung percebeu que homens que usam essa estratégia seguem quase sempre o mesmo padrão. Relacionamentos intensos, mas curtos. Paixões que queimam como fogo intenso e logo se apagam. Porque ninguém consegue sustentar por muito tempo esse papel artificial de única entre todas. Agora vamos para a coisa número 2. Nunca senti isso por ninguém antes. Mais uma vez, parece um sonho, não é? Como se o universo estivesse unindo vocês de forma mágica e predestinada. Quando você ouve isso, o seu sistema límbico, a parte do cérebro que comanda emoções fortes, entra em ação. Seu coração dispara, sua respiração muda e você mergulha na sensação de encanto absoluto. Agora, antes da gente seguir para as próximas revelações, eu quero te fazer um convite especial. Se você quer entender com ainda mais clareza em que estágio da sua vida amorosa você está hoje e o que pode estar te impedindo de viver um amor real e saudável, eu preparei um quiz totalmente gratuito. Ele foi criado justamente para te dar essa visão que muitas vezes nos falta. Depois que terminar esse vídeo, faça o quiz. Pode ser um passo transformador na sua caminhada. Mas Jung foi além. Ele percebeu que muitos homens que dizem isso repetidamente vivem num ciclo de auto-engano emocional. São homens que, a cada nova paixão, realmente acreditam que agora é diferente. Como se vivessem uma espécie de amnésia emocional, onde tudo o que viveram antes simplesmente deixa de existir. E muitas vezes, isso nem é uma mentira consciente. É o que Jung chamava de dissociação psíquica. Uma dificuldade de integrar o passado com o presente, de enxergar os próprios padrões emocionais. Quando você escuta essa frase, o seu cérebro libera ocitocina, o hormônio do vínculo, do apego. Você se sente acolhida, como se fizesse parte de algo grandioso. Mas aí mora o perigo. Se ele realmente nunca viveu algo assim, o que garante que ele saberá sustentar essa profundidade? E se já viveu, mas não reconhece, o que isso revela sobre sua capacidade de lidar com as próprias emoções? Coisa número 3. Você me completa. Ah, a famosa história da metade da laranja, da alma gêmea, da peça que faltava. Mas Jung alertava. Essa é uma das crenças mais perigosas. Quando um homem diz que você o completa, ele está, na verdade, transferindo para você a responsabilidade por algo que só ele pode resolver. A própria inteireza. Cria-se uma dependência emocional disfarçada de romance. E o peso dessa expectativa cai sobre os seus ombros. Na prática, o cérebro ativa os mesmos circuitos do vício. Uma necessidade compulsiva de manter esse frágil equilíbrio. Muitas vezes confundimos isso com amor intenso, mas no fundo é um desequilíbrio perigoso. O verdadeiro amor, como Jung dizia, não é sobre completar o outro. É sobre dois seres inteiros, conscientes, que escolhem caminhar juntos, sem fusão, sem dependência. E o mais cruel dessa dinâmica, quando você assume o papel de preencher o vazio dele, também assume a culpa quando, inevitavelmente, ele continua se sentindo incompleto.
Coisa número 4. Se você realmente me amasse, você faria isso por mim. Aqui está uma das armadilhas mais sutis e destrutivas: a chantagem emocional disfarçada de pedido de amor. Ele manipula sua empatia, sua generosidade, te faz acreditar que o amor precisa ser provado, mesmo quando o pedido ultrapassa seus limites. Essa lógica ativa o seu maior medo, o de não ser suficiente. O seu sistema de estresse dispara, cortisol inunda seu corpo. O cérebro entra em modo de sobrevivência, lutar, fugir ou congelar. E nesse estado fica quase impossível pensar com clareza. Jung observou que homens que usam essa tática têm uma relação distorcida com o poder e com os limites. Eles não buscam parceria, querem submissão, não querem troca, querem controle. Coisa número 5. Ninguém vai te amar como eu. Talvez essa seja a mais perigosa de todas, porque mistura uma promessa de amor absoluto com uma ameaça velada. Se você me deixar, ficará sozinha para sempre. Essa frase cria um conflito interno devastador. De um lado, a esperança de um amor insubstituível. Do outro, o medo de perder algo único. Nesse instante, seu cérebro vive uma tempestade bioquímica. O sistema de recompensa e o sistema de alerta são ativados ao mesmo tempo. É essa confusão emocional que leva muitas mulheres a decisões que não servem ao seu bem maior. Homens que usam essa frase, muitas vezes, carregam um medo enorme de abandono, mas em vez de enfrentarem seus próprios medos, tentam controlá-los através de você, da sua permanência, do seu sacrifício. Essas são as 5 frases que Jung identificou como verdadeiros portais para dinâmicas perigosas. Palavras que, se você regar com sua energia, podem crescer como ervas daninhas no jardim do seu coração. Mas só reconhecer essas frases não basta. É preciso entender o que existe por trás delas. Desenvolver força interior para, quando essas palavras surgirem, você conseguir enxergar com clareza e não mais cair no ciclo. Essas frases mexem com algo muito profundo. Ativam desejos, medos e esperanças guardadas bem lá no fundo. Jung sabia disso. Sabia que não basta entender intelectualmente. É preciso integrar, trazer luz às suas próprias sombras também. E aqui está o ponto mais importante. Se você já se viu atraída por homens que dizem essas frases, isso não é azar, não é coincidência, não é castigo, é um convite, um chamado para olhar para dentro, para curar feridas antigas, para integrar partes de você mesma que, sem perceber, buscam no outro o que só pode ser encontrado dentro de você. Jung chamava isso de projeção da sombra. Quando projetamos no outro aquilo que não conseguimos ainda reconhecer em nós. Agora eu quero que você pare um instante e escreva aqui nos comentários: eu aceito receber o amor. Porque só quem aceita de verdade o amor saudável, livre e consciente consegue de fato abrir espaço para que ele chegue. E é aqui que o verdadeiro trabalho começa. Porque não se trata apenas de identificar homens tóxicos. A grande pergunta é: por que você se sente atraída por eles? Por que as palavras deles ressoam tanto dentro de você? Porque mesmo com o seu coração tentando te alertar, ainda assim uma parte sua insiste em acreditar. Esse é o caminho da individuação, como Jung chamava. O caminho de se tornar inteira, de transformar as feridas em sabedoria, a dor em propósito, a sombra em luz. Agora que você conhece as 5 frases de alerta, a questão passa a ser: como transformar esse conhecimento em mudança real na sua vida amorosa? Confie nisso. Desenvolva essa sabedoria. Ela é a sua bússola no meio do mar, muitas vezes tempestuoso dos relacionamentos. Agora vem o segundo passo, o confronto com a sua própria sombra. Pergunte a si mesma: o que em mim responde a essas frases? Que feridas me tornam vulnerável a esses discursos?
Talvez você carregue o arquétipo da salvadora, aquela crença de que o seu amor pode curar um homem ferido. Talvez exista o medo ancestral do abandono, essa necessidade de conquistar e reconquistar amor para se sentir digna. Ou talvez ainda exista a ferida da invisibilidade, aquela fome de ser vista, escolhida, valorizada como única. E não há culpa nisso, não há vergonha. Há apenas um convite para a cura. Jung sempre dizia: nossos relacionamentos são espelhos. Eles refletem as partes de nós que ainda não reconhecemos, não integramos, não acolhemos. Quando você se vê atraída por um homem que usa essas frases, pergunte: que parte minha ele está refletindo? A neurociência confirma o que Jung já intuía. Nosso cérebro possui neurônios espelho, que criam ressonância e empatia com o outro. É por isso que, mesmo sabendo racionalmente que não é saudável, ainda assim nos sentimos conectadas. Agora vem o terceiro passo: desenvolver o que Jung chamou de função discriminativa. É a sua capacidade de distinguir entre projeção e realidade, entre o que você deseja ver e o que realmente está ali. Quando ele diz: você é diferente de todas, pergunte: ele realmente me conhece o suficiente para afirmar isso? Quando ele diz: nunca senti isso antes, questione: ele demonstra consciência dos próprios padrões emocionais? Ou está apenas repetindo um ciclo inconsciente? Esse discernimento não é desconfiança, não é cinismo, é clareza. É a capacidade de enxergar o que é, e não o que você gostaria que fosse. Biologicamente, isso significa ativar o seu córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo pensamento crítico e pela análise. Quando estamos apaixonadas, essa área tende a ficar adormecida, como se a própria natureza nos tornasse mais vulneráveis para garantir a reprodução. Mas você é mais do que isso. Você é consciência em evolução. Pode transcender esses impulsos e fazer escolhas alinhadas com o seu bem maior. Agora, o quarto passo: praticar a contenção, segurar sua energia, não se entregar de imediato, não oferecer o seu coração inteiro ao primeiro gesto de interesse. Observe como você reage por dentro. Surge uma urgência de responder, de provar que sente o mesmo, de mostrar que também é especial. Essa urgência vem do ego ferido, aquele que busca validação e aprovação, mas não vem da sua essência, que já sabe o seu valor, que não precisa provar nada a ninguém, que atrai por presença, não por esforço. Neurologicamente, essa contenção ativa o seu sistema nervoso parasimpático, o modo da calma, da respiração profunda, da pausa consciente, aquela escolha sábia de respirar antes de reagir. E aqui nasce a sua autoridade interior, a sua capacidade de se orientar pelo que realmente faz sentido, na alma, no coração e no corpo, de confiar no seu próprio discernimento acima de qualquer opinião externa, de qualquer pressão social ou expectativa cultural. Quando um homem diz: se você realmente me amasse, a sua autoridade interior sussurra: amor verdadeiro não impõe condições, não exige sacrifícios que dilaceram a sua essência. Quando ele diz: ninguém vai te amar como eu, a sua autoridade interior lembra: o universo é vasto. O amor existe em muitas formas. A sua capacidade de ser amada não depende da permanência de ninguém. Essa autoridade não tem nada de arrogância ou rigidez. Ela é uma confiança tranquila, a clareza de quem sabe distinguir verdade de manipulação, amor de controle. E quando o seu cérebro atinge o que os cientistas chamam de coerência neural, razão e emoção trabalham juntas, coração e mente em plena harmonia. Você enxerga o que realmente existe, e não o que a carência tenta fazer você enxergar. E agora chegamos talvez no ponto mais essencial de todos, o que Jung chamou de
Amor próprio radical. Não é narcisismo, não é ego inflado. É aquele reconhecimento sereno e profundo do seu próprio valor, da sua inteireza, da sua dignidade que ninguém pode tirar. Quando você carrega esse amor próprio no corpo, não só na mente, frases como "você me completa" ou "ninguém vai te amar como eu" perdem completamente o magnetismo, porque você sabe em cada célula sua que já é completa, que não precisa ser diferente de todas para ser amada, que não tem que provar nada, que o amor verdadeiro é escolha, não necessidade. Esse amor próprio não é só um conceito bonito, é uma experiência física, é se sentir em casa no próprio corpo, é habitar com orgulho o seu território emocional, é estabelecer limites, não por medo, mas por respeito a si mesma. Essa é a sabedoria que Jung nos deixou. A mesma sabedoria que a neurociência confirma hoje. A sabedoria que, no fundo, o seu corpo já conhece. Suas células já sabem, sua alma já lembra. O que você precisa fazer? Ouvir essa sabedoria, confiar nela, viver por ela. E quando você faz isso, algo milagroso acontece. Você simplesmente para de aceitar menos do que merece. Você não se deixa mais confundir manipulação com amor. Não sacrifica mais a sua verdade no altar de relações que diminuem sua luz, ao invés de expandi-la. Agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários, mais uma vez, com toda a sua força e intenção: eu aceito receber o amor. Porque essa é a sua declaração de abertura. É a sua permissão para que o amor verdadeiro encontre o caminho até você. Esse conhecimento é precioso demais para ficar só com você. Compartilhe com as mulheres que você ama, com suas amigas, sua mãe, sua filha, sua irmã. Todas merecem conhecer esses sinais de alerta. Porque quando você compartilha, não é só um vídeo que circula. É consciência que se expande. É sabedoria que se multiplica. É luz que se espalha nas sombras dos relacionamentos inconscientes que ainda tentam dominar tantas histórias femininas. Cada mulher que desperta, desperta junto com outras. E juntas, vamos resgatando o que por tanto tempo tentaram nos fazer esquecer. Que somos inteiras, que somos dignas e que o amor verdadeiro não aprisiona. Ele liberta.